Fala aí galera, começando aqui mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer a bandana do Naruto. E eu resolvi gravar esse vídeo aqui de última hora, pessoal, então a gente nem vai ter introdução, beleza? E esse aqui não é o vídeo da semana, é um vídeo extra, então a gente tem mais um vídeo no sábado. E eu resolvi gravar esse vídeo aqui porque um priminho meu cortou o dedo tentando fazer um tutorial de uma bandana do Naruto aqui mesmo do YouTube. E eu acabei dando uma pesquisada assim por alto e todos os tutoriais que eu vi utiliza-se latinha de alumínio, latinha de refrigerante ou cerveja. E foi no processo de cortar a latinha que ele acabou se machucando, então eu resolvi criar as bandanas para ele e de quebra trazer esse conteúdo aqui para vocês, mostrar uma forma alternativa de fazer essa bandana aí muito mais fácil e seguro. E para começar aqui eu vou utilizar aqui um EVA de 6mm e é aquele mesmo esquema que eu sempre faço aqui. Se você não encontrar EVA em outra espessura é só você colar um pedaço no outro. Na verdade aqui eu estou utilizando 3 placas de 2mm, ó. Se você não souber fazer isso aqui, tá tranquilo, eu vou deixar um card aqui pra você, é só dar uma olhadinha lá depois. E eu deixei esse molde aqui pra vocês e é só fazer a marcação utilizando uma caneta ou lápis de ponta fina. Só tenta não utilizar a caneta permanente porque ela tem um solvente forte, acaba atravessando a tinta e atrapalhando toda a pintura. E agora é só recortar isso aqui utilizando uma tesoura ou estilete e eu já tenho aqui a base da chapa da bandana. A próxima etapa aqui é pegar o molde do símbolo que você escolheu, no meu caso aqui é o símbolo da aldeia da folha. A gente vai rabiscar toda aqui a parte de trás do desenho para criar uma espécie de stencil. Essa técnica aqui é muito antiga, acredito que todo mundo aqui já conheça. E com a ajuda de um lápis, fazendo uma leve pressão, a gente vai fazer todo o contorno aqui do desenho. Não sei se está mostrando aí no vídeo, mas a sombra do desenho aqui está perfeitinha. Agora é só reforçar isso com lápis. E agora, pessoal, nessa próxima etapa eu vou pegar uma grafite com uma ponta bem arredondada. Não pode estar com a ponta fininha não, se ela tiver com a ponta bem fininha você gasta ela ali no papel, para não danificar muito o EVA. E agora é só forçar a marcação aqui do desenho, tenta manter o lápis na vertical. E cada vez colocando um pouquinho mais de pressão, para a gente conseguir fazer um relevo bem marcado aqui. E aqui, pessoal, a minha marcação ficou bem profunda, marca bem, tá? Para o lado da pintura, essa marcação aqui, o relevo não sumir. O EVA aqui é de 6mm justamente para isso, para que você possa fazer a marcação bem fundinha ali, beleza? E agora, galera, eu vou pegar aqui meia pérolas para a gente simular aqui os parafusos. Vou colar 3 de cada lado. Você também pode utilizar taxinha ou fazer bolinhas de biscuit. Não precisa ser necessariamente dessa cor aqui porque a gente vai pintar. E agora aqui, pessoal, chegou a parte da pintura e eu vou passar uma tinta PVA cinza em cima de toda a bandana. Se não tiver cinza pode ser um preto, não tem problema. Não encharca muito o pincel quando for pintar a próxima área do desenho para a gente não encher ali de tinta e acabar diminuindo o relevo. Aqui nas laterais também, não pode esquecer. Galera, uma camada de tinta PVA já é suficiente, beleza? Agora é só deixar secar. Pronto, pessoal, voltei aqui, já tá seco e agora a gente vai passar para a próxima etapa da pintura, na qual a gente vai tentar fazer um efeito aqui de aço escovado. E eu vou usar o prata, pode ser qualquer tom de prata, tá? Pode ser o alumínio, pode ser o chumbo. Também não encharca o pincel, tá? Mas também não é um dry brush, é só você passar um pouco de tinta e tirar o excesso. A gente vai começar aqui pelos cantos. E é o mesmo processo da etapa anterior, quando vier pintar aqui no meio, não deixe o pincel muito carregado para que não haja uma sobrecarga de tinta ali nas marcações que a gente fez. Não se preocupa se pintar a parte de dentro não, a gente ainda vai ressaltar ali com preto, tá? Não esquece novamente de pintar as laterais. Primeira camada de tinta aplicada, só esperar secar para a gente passar a segunda camada. E aqui, pessoal, voltei com a primeira camada já seca para aplicar uma segunda camada e é exatamente igual. Não tem necessidade de passar nas laterais, tá? Verifica se a lateral tá direitinho, se a primeira camada ficou de boa. Se ficou, não tem necessidade de passar uma segunda camada ali.
Acelerei aqui, pessoal, a segunda camada também já secou, agora a terceira e última. E agora eu vou deixar isso aqui secando e eu vou para a parte do tecido da bandana. E galera, agora para essa próxima etapa você pode usar qualquer tipo de tecido. Eu estou utilizando aqui feltro, porque é o que eu tinha aqui, mas dá para usar TNT, que é muito mais barato. Um metro do TNT deve custar aí R$1,50 e com 1 metro você consegue fazer várias e várias bandanas. E o comprimento precisa ser suficiente para dar a volta em toda a sua cabeça, então é só medir, lembrando que você vai precisar amarrar também. E se você quiser deixar um fiapo da tira solto, é só você cortar um pedaço maior ainda. No caso aqui eu estou usando 80 centímetros. E a altura aqui é 15 centímetros. E para facilitar a montagem, você vai pegar um pedaço de papelão que tenha mais ou menos o comprimento do tecido. E ele tem mais ou menos 6,5 centímetros de altura. No meu caso aqui, para colar, eu vou utilizar cola de silicone fria, mas você pode usar cola quente também, ou cola instantânea. Essa cola aqui ela é bem parecida com a cola quente, só que ela é fria. Então esse papelão aqui é só para seguir de molde, para seguir de guia, tá pessoal? Ó, dobrou aqui, rente ao papelão. Passou a cola em uma determinada parte e é só unir aqui, deixando sempre rente ao papelão. Feito isso, é só continuar o processo. Essa cola aqui ela não seca instantaneamente, mas ela seca bem rápido. Inclusive, para essa etapa aqui, se quiser, também pode usar cola de contato. E pronto aqui, pessoal, depois que a cola secou, é só retirar o papelão aqui, ó. E esse papelão só serviu de guia para que nós consigamos fazer aqui, ó, uma tira certinha, olha. E agora, na próxima etapa, se você quiser vincar os cantinhos aqui utilizando o ferro, é só você passar o ferro não muito quente aqui em cima, ou então protegido com uma toalha, porque o feltro ele não suporta muito bem o calor. Então o ferro não pode estar muito quente, tá? E agora aqui, galera, voltando para a plaquinha do nosso símbolo da aldeia da folha, a gente precisa ressaltar toda a marcação e eu vou utilizar um pincel bem fininho e a tinta PVA preta. Eu sei que parece ser uma boa ideia passar a caneta permanente por todo o contorno, é muito mais rápido, muito mais fácil, mas não façam isso, beleza? Não se deve passar a caneta permanente em cima da tinta acrílica nem antes nem depois, tá? Porque o solvente de uma interfere na outra e acaba ficando uma mancha roxa feia demais. Não encharca muito o pincel para não borrar e é só ir fazendo todo o contorno aqui na parte de dentro no talento. Terminei aqui, pessoal, fiz offline virado para mim para evitar de fazer cagada. E agora aqui, galera, a parte final, vou utilizar aqui cola permanente para unir essas duas partes. Pode utilizar cola de silicone ou cola quente, também não tem problema, a cola que você estiver usando aí, até cola de contato. E agora é só colar aqui. E o EVA, pessoal, ele é maleável, então ele vai contornar direitinho a testa aí, ó. Então é isso aí, galera. Não esquece de deixar aquele like delícia aí pra mim. Qualquer dúvida ou sugestão de tema, deixa aqui no box dos comentários, beleza? Sábado tem vídeo novo. Um beijo e até o próximo vídeo.